Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais um encontro aí com o nosso amigo André, amigo aí do grupo. Tem um pessoal aí novo que está chegando, a Arlene, o Getúlio, a Laiane. E quero avisar, pessoal, que quem for fazer a pergunta pode usar o chat e pode também levantar a mãozinha aí, viu? Aí eu vou deixar agora com o André o tema escala espírita. Com você, André. Beleza, obrigado pelo convite, gente. Obrigado pelo carinho. Uma boa noite a todos. Deus permita que nós tenhamos mais uma noite agradável e proveitosa, né? Os dois sentidos que eu acredito que um estudo de doutrina espírita precisa ter. Obrigado pelo convite mais uma vez. Quero dar uma satisfação para vocês, porque da outra vez eu pus um aplicativo aqui para gravar a tela e eu tinha que ter habilitado o meu microfone e não habilitei. Como eu estava acostumado a gravar a tela, né, de uma pós-graduação que eu estou fazendo, sempre com o microfone desabilitado para não pegar aí o barulho do cachorro, do carro que está passando, eu esqueci de habilitar o microfone. Então apareceu todo mundo, menos a minha voz. E me doeu o coração, porque foi um dos estudos mais extraordinários que eu fiz em quase 20 anos de doutrina aí, porque 1h30 discutindo 3 linhas, a gente deu uma profundidade que eu acho que eu nunca tinha conseguido na minha vida. Por colaboração de vocês também, evidentemente, né? Então foi por isso que o primeiro vídeo não foi publicado, tá? Tivemos esse problema técnico aí. Agora eu estou gravando só o áudio, depois eu coloco uma imagem printada dessa tela aqui e vamos tentar colaborar esse material. Voltando então ao estudo da escala espírita, lembrando que nós discutimos num primeiro encontro a questão 96 em diante, ó, diferentes ordens de espíritos, né? Questão 96, 97, 98, 99, depois entramos na escala, conversamos bastante sobre o item 100, que é a descrição da escala, e ali precisa ficar claro para todos nós que a primeira informação que Allan Kardec traz é o critério de classificação. E nós comentamos bastante naquele encontro que toda a escala é relativa porque ela está na dependência de um critério de classificação, e se nós mudarmos o critério, é possível que a gente mude a classificação. Citei até o exemplo do Campeonato Brasileiro de Futebol, né, que é decidido pelo número de pontos, mas se nós alterarmos o critério e colocarmos o maior número de gols marcados, talvez a gente altere o campeão. Talvez. Porque geralmente o campeão é aquele time que tem mais vitórias e, portanto, fez mais gols, mas enfim, né? Pode ser que altere. Então, toda escala está na dependência do critério que foi usado para classificar. Então, nós falamos bastante sobre isso num segundo encontro, se eu não estiver enganado. No terceiro, nós entramos na terceira ordem, item 101, espíritos imperfeitos, que é a explicação de Allan Kardec para a ordem. Nós não entramos nas classes ainda. Aí eu acho que eu deixei claro naquele dia, né? Embora seja apenas uma opinião pessoal, que essas descrições das ordens são os textos mais importantes da escala espírita. Que às vezes a gente fica ali dedicando bastante tempo a ficar lendo as classes, né, para ver em qual que a gente se encaixa. E toda vez que eu faço isso, o resultado é o mesmo. Eu me encaixo nas 5 classes dos espíritos imperfeitos, né? Então, a gente fica tentando se localizar ali, né? Então, sugestão de amigo, não perca tempo lendo tanto assim as classes. Entenda a ordem, no caso a terceira ordem, o item 101, que o estudo das classes vai ficar um pouquinho mais fácil. E nós dedicamos, como eu disse, né, 1h30 às 3 primeiras linhas, caracteres gerais, predominância da matéria sobre o espírito. Então, o que significa isso? Bem rapidamente. Nós temos uma tendência, o espírito imperfeito tem uma tendência a preferir muito mais a satisfação dos sentidos físicos do que propriamente a satisfação do espírito, que é a felicidade real e a consciência tranquila. E eu até citei como exemplo, né, há algumas semanas atrás, quanta coisa a gente já fez
por causa de um cálice de vinho, uma taça de champanhe, uma dose disso, uma dose daquilo, um prato de comida, uma relação sexual. Porque essa é a maneira mais correta de interpretar esse item, né? Predominância da matéria sobre o espírito. O que é predominância da matéria? A gente está mais preocupado com a satisfação dos sentidos físicos do que propriamente com a satisfação da alma, né? Que é a busca do progresso, da paz de consciência, daquele momento em que a gente olha para nós mesmos e fala, graças a Deus, hoje eu evitei todo o mal que podia ter evitado, fiz tudo da melhor maneira que eu podia, ninguém tem nada para reclamar de mim, se reclamar é porque não entendeu o que eu quis fazer. Então essa é a melhor forma de você interpretar essa predominância da matéria sobre o espírito, pelo menos na minha opinião. Tá? E tem uma outra forma que eu também usei naquele dia, né? Que vamos nos lembrar que quando a matéria está em desequilíbrio, por exemplo, se você não se alimentou direito, se você não dormiu direito, se você está gripado, ou se você pegou Covid, né? Eu particularmente peguei 2 vezes, né? Então tenho um pouquinho de experiência nisso. Se a matéria não estiver equilibrada, nós não conseguimos cumprir os nossos compromissos da mesma forma que quando a matéria está perfeitamente equilibrada. Então, se você dormiu bem, se alimentou direitinho, a tendência é que você acorde disposto para trabalhar, para fazer atividade física, enfim, qualquer que seja o seu compromisso pela manhã. Se você não dormiu bem, se você se alimentou mal, comeu demais à noite, o sono não foi reparador, a tendência é que a gente levante mais desanimado, mais cansado. E aí eu me lembro de ter perguntado para vocês, gente, mas por que eu levanto desanimado e cansado se quem não dormiu foi o corpo, né? A alma não dorme. Porque a matéria sobrepuja o espírito. O que significa isso na prática? A matéria cansada, matéria em desequilíbrio, cansaço, excessos, etc, doente, gripado, ou com uma doença degenerativa, enfim. A matéria em desequilíbrio afeta o comportamento do espírito no espírito de terceira ordem. No de segunda ordem, ele ainda se sente tentado, mas ele vence a tendência ao comodismo quando a matéria está em desequilíbrio. Então a gente cita sempre o exemplo de Chico Xavier, que mesmo doente, dizem os biógrafos que ele nunca perdeu um dia de trabalho. Às vezes ia trabalhar com febre, às vezes ia trabalhar sem dormir direito, porque ficava até às 3 da manhã nas reuniões espíritas lá no grupo dele. E mesmo assim, no outro dia, no horário certo, ele estava lá, na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. Então a gente vai entender que são espíritos bem mais esforçados, né? Que não deixam o desequilíbrio da matéria afetar as vontades, né? Os desejos da alma. Nós fazemos o contrário, né, gente? Claro que eu não estou falando nada de nós especificamente, mas a grande maioria dos espíritos de terceira ordem que somos, por causa de uma unha encravada, a gente já quer uma semana de atestado, né? Então olha como que a gente vai usando esses momentos em que a matéria não está 100% e vai acomodando e vai deixando de fazer o que teria que fazer. Propensão ao mal. O que é propensão? Veja que Kardec não fala maldade. Propensão ao mal. Alguns são maldosos mesmo. A gente vai ver isso quando a gente entrar propriamente na escala. É o item 102, os espíritos impuros. É fácil de guardar porque no topo estão os puros, na base estão os impuros. É espelhado, né? É facinho de guardar. Os impuros são maldosos mesmo, tá? Mas como nem todos são maldosos, os levianos são mais irresponsáveis do que os maldosos, os pseudo-sábios, os neutros, nem todos são maldosos, Kardec vai falar em propensão ao mal, em tendência ao mal. Para a grande maioria de nós, né, que já não quer mais o mal e faz o bem no limite das próprias forças e evita o mal no limite das próprias forças, o que significa propensão ao mal? Vamos só lembrar. Você já reparou que a gente gosta do bem quando o bem não afeta os nossos interesses? Lembra que eu comentei isso? O certo é fazer isso, mas se fizer isso eu vou perder dinheiro, ou eu vou deixar de ganhar dinheiro,
a gente pode até topar, mas a gente já topa meio assim, né? Mais alguém aqui ou só eu? Olha só. Gente, isso é normal para o espírito imperfeito, tá? E se você sentiu isso, nossa, vai melhorar para todo mundo, mas eu vou sair prejudicado. É o certo, mas eu vou perder dinheiro. Mas você venceu a tentação e topou, esse é o nível evolutivo para nós aqui na Terra, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 8, se eu não estiver enganado, Kardec vai falar que tem 3 níveis evolutivos na Terra. O primeiro, o mais baixo, o mais imaturo, é daqueles seres que pensam no mal, sentem vontade e fazem, não tem freio. O que Kardec diz ali? Que nesses espíritos o progresso está todo para fazer. Praticamente não saíram do lugar. Que em alguns espíritos eles sentem vontade de fazer o mal e já conseguem controlar. Que é o nível da maioria de nós. Então, se você sente vontade de fazer coisa errada, o que é fazer coisa errada? É mandar alguém se catar, de vez em quando dar uma vontadezinha de dar uma voadora. Você está no nível evolutivo da Terra. Você está um passo à frente se você sente a vontade e já controla. Ó, eu devia quebrar o pescoço desse filho da mãe, mas não vou fazer isso. E 3x4 alguém pergunta assim, mas André, você é espírita, você tem vontade de quebrar o pescoço? Fala, tenho, se não fosse espírita eu já tinha quebrado. Eu sou espírita, não sou santo. Vontade eu tenho, coragem não, graças a Deus. E num outro nível evolutivo, que não é o caso, pelo menos meu e da maioria de nós, vem aqueles espíritos que já nem sentem mais nenhuma vontadezinha de fazer o mal. Já não tem mais nenhum pensamento no mal. Lembrando que para Allan Kardec a palavra pensamento não fica restrita ao ato de pensar, tá? A palavra pensamento para Kardec ela resume todos os atributos da alma ou do espírito imortal. Pensar, sentimentos, sensações, desejo, vontade, memória, sensações, eu não lembro se eu falei, enfim. Todos os atributos da alma estão sintetizados na palavra pensamento. Então eu posso dizer tranquilamente que esses espíritos não têm vontade de fazer nada errado, nenhum pensamentozinho, nada. Veja que está muito longe, pelo menos, do meu nível evolutivo. Então propensão ao mal é tendência, não quer dizer que ela se cumpra. Então a gente já tem condições de resistir a essas vontades de fazer o mal. E para encerrar lá a revisão do primeiro parágrafo, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Aqui Kardec graduou bem, né? Esses níveis de erro, vamos dizer assim. Porque algumas coisas a gente erra por ignorância. Por que a gente erra? Porque a gente achava que estava certo. De repente você descobriu que não estava. O que você vai fazer? Você vai mudar. Agora, existe maldade, sim. O que é a maldade, por exemplo? É quando eu, por exemplo, sendo um político, para reformar minha casa e ter uma piscina maior, eu desvio o dinheiro lá do órgão público e deixo pessoas sem médico no pronto-socorro, sem remédio na farmácia do hospital. Só para eu poder ter um carro a mais, uma piscina maior. Veja que é o egoísmo ao extremo, né? Eu vou reformar minha piscina. Se vai faltar médico no pronto-socorro para quem não tem condições de ir a um médico particular e também não tem condições de ter um plano de saúde, o problema é deles. Eu quero reformar minha piscina. Veja que ainda há espíritos nesse nível, né? Ou seja, ele, por exemplo, no caso da política, né? Eles entram não para defender o interesse coletivo, mas para dar um jeito de ajeitar a vida dele. Aqui a gente fez, então, uma revisão do primeiro parágrafo que a gente tinha discutido lá em 1h30 há um tempo atrás. Algum comentário ou pergunta até aqui, gente? Por gentileza, desbloqueie o microfone ou coloca lá no chat. Fiquem bem à vontade agora, tá? Vamos lá, dou-lhe uma. Podemos seguir? Vamos entrar então no segundo parágrafo. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Isso aqui representa muito a maioria de nós, né? A gente sabe que, por lógica, existe alguém muito maior do que a humanidade e que, num primeiro momento, quando a Terra nem humanidade tinha, ele começou um processo de criação.
Em tese, na visão científica, é o tal do Big Bang, que desencadeou uma série de coisas até que bilhões de anos de evolução surgiu a Terra, surgiu a vida, etc, etc. Agora, olha que interessante, a gente tem uma noção disso, mas não o compreendem, não o compreendemos. Onde é que a gente entende isso assim, na prática? Eu vou pegar um exemplo da ficção, mas vocês vão concordar comigo que a gente vai encontrar isso não na ficção, mas na vida real. Vocês assistiram o filme Tropa de Elite? Vocês lembram daquele momento em que os traficantes lá no baile funk estão combinando de ir pagar a propina para os guardas? Eles falam assim, fulano na contenção, fé em Deus, rapaziada. Ó, eles estão indo comprar a polícia para facilitar o tráfico. O que eles falam? Fé em Deus. Olha o Deus deles. O Deus deles é um Deus que vai protegê-los no quê? No aliciamento da polícia para facilitar a vida de tráfico. Vocês estão percebendo como que a nossa noção de Deus ela é infantil? Tudo bem, a maioria de nós não está nesse nível. Mas eu vou pegar algo mais próximo de nós aqui. Quem daqui já rezou para o Brasil ganhar a Copa do Mundo, levanta a mão. Mesmo que tenha sido há 20, 30 anos atrás, não tem problema. Quem daqui já rezou para o seu time ganhar o jogo? Ô, gente, tem 2 times e um Deus só, viu? Se Deus ajudar o teu, quem que ajuda o outro? Ó, esse eu peguei assim, bem no nosso nível evolutivo mesmo. Já não é maldade, mas é essas bobeiras que a gente dá, né? Quem que ajuda o outro time se Deus ajudar o teu? Ou o meu, tanto faz. E não é difícil a gente encontrar na mídia gravações interceptadas lá de traficantes, de criminosos falando isso. E se Deus quiser, vai dar certo. Ó. Você acha que Deus quer que o crime dê certo? Glaucio, à vontade, querido. Esse comentário aí que você fez eu acho interessante, porque quando aquele filme Cidade dos Homens, Cidade de Deus, quando eles fizeram aquele filme, o Fernando, acho que é Fernando, agora eu esqueci o nome do produtor, né? Fernando alguma coisa. Ele disse que quando eles estavam gravando fazendo a gravação de uma invasão de um grupo de traficantes, eles iam invadir um outro morro, né? Aí fala, então começa aí. Aí um dos rapazes lá, que era figurante, ele falou assim, não, mas tem que ter uma oração. Aí ele falou, uma oração? Ele, sim, poxa, a gente nunca invade um morro sem orar. Aí, então tá bom, então vamos lá. Aí quando eles foram, aí voltaram, né, refizeram a gravação e se você observar, estão lá, eles fazendo uma oração, pedindo proteção para que aquela invasão ali, ou seja, aquela morte que eles vão causar, seja para o bem deles, né? Então, realmente, quando você fala na nossa noção de Deus aí, que é muito infantil a nossa, eu acho que vai muito para isso que você colocou. Sim. Também não vai ser difícil da gente lembrar que, pelo menos nos filmes, né? Império Romano, Idade Média, quando eles iam começar uma guerra, eles evocavam os deuses. Tudo bem, eram politeístas, né? A gente sabe que não são deuses, são espíritos. Eu estava estudando isso essa semana, inclusive. Eu não sei se alguém aqui se inscreveu no meu canal. Eu criei uma série de vídeos curtinhos, tem 25 segundos mais ou menos, 30 no máximo. Chama Aprendi com Kardec. E aí eu vou pegando trecho do Céu e Inferno, enfim, o que me vier na cabeça na hora eu pego, crio o vídeo lá e posto. Daqui a pouco estreia inclusive. E uma das coisas que eu coloquei foi isso, né? A noção do Deus único, ela exige um pouco de maturidade, né? E que, eu não sei se eu publiquei esse trecho ou se eu vou publicar mais pra frente, não me lembro agora. Mas o que eles chamavam de deuses, nós chamamos de espíritos. O próprio Deus dos hebreus não é o Deus universal. É vamos dizer, o anjo... O Yahvé. É o anjo protetor daquela coletividade. Pelo livro dos Espíritos, a gente sabe que todas as coletividades têm o seu anjo guardião, vamos dizer assim, né? O movimento costuma chamar de mentor, né?
Então a gente sabe que as coletividades têm lá o seu anjo guardião, como também tem lá os seus obsessores, vamos dizer assim, né? E aí a gente simpatiza com quem a gente quiser. E ora a gente simpatiza com um, ora simpatiza com o outro. Depende do que a gente está sentindo e pensando, né? Então a gente já sabe. Desculpa, Oi, imagina. desculpa te interromper, só mais uma coisinha. O Yahvé, para os hebreus, ele era o Deus dos exércitos, né? Então é porque ele era o Deus da guerra. Eles invadiam Então, e eram invadidos o tempo todo, né? Ele era o Deus da guerra. Até por causa disso, né? Tanto é que Baal, né? Balial, que era o deus hitita, se eu não me engano, ele era chamado de Lorde. Ele era Lorde. Ele era o deus da fertilidade. Então, já Yahvé não. Yahvé era o deus da guerra. Veja que eles ainda tinham uma noção politeísta, mesmo depois da encarnação de Moisés, de trazer lá, como Kardec nos ensina, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que a lei de Deus está nos 10 mandamentos. Então Kardec foi o missionário da revelação do Deus único. Mas é lógico que isso causa impacto, né, e gerações são necessárias para ir, entre aspas, né, incorporando o conceito, né? Lógico que num primeiro momento eles teriam dificuldade para entender um Deus só, né? Porque todos os povos eram politeístas ali, né? E eles vinham do Egito, inclusive, né? Mais politeísta do que os egípcios, duvido que existisse na época, né? Então a revelação do Deus único causa impacto, né? Demora um tempo para a gente assimilar uma ideia nova, né? E, enfim, a gente vai se lembrar aí dessas situações, né? De oração para ir para a guerra, de evocação de deuses ou de espíritos ou do próprio Deus, né? Para pedir proteção, né? Então veja que a gente sabe que existe alguém que criou o que a gente não consegue criar. Aliás, o Livro dos Espíritos é extraordinário, né? Nesse momento. Gilberto, já te dou a palavra, tá? Quando ele diz assim, Kardec pergunta, né? Como encontrar prova da existência de Deus? E, evidentemente não é prova material, é prova filosófica. E os espíritos respondem, né? Num axioma, que é um provérbio, um ditado, que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai em tudo que não é efeito da ação humana e a razão responderá. Então veja que está no mesmo contexto. Você tem que ter um pouco de maturidade para achar que o Big Bang explodiu do nada. Alguma coisa tem que ter reagido para explodir. Alguma coisa tem que ter causado um impacto. E a gente sabe que por trás de tudo isso existe uma inteligência suprema, inteligências evoluidíssimas, né, que são os espíritos puros, e numa hierarquia vai chegar até na gente, até para baixo, entre aspas, né, para espíritos que conseguem ser mais atrasados do que a gente e conseguem ter maldade ainda, né? A gente erra, escorrega nas imperfeições, ainda há espíritos maldosos aqui, né? Gilberto, meu amigo, fica à vontade. Então, André, você falou aí do politeísmo aí, que era muitos deuses, né? Então, assim, pode ter sido assim, muitos espíritos. Isso aí seria a intuição de Deus, será? Começo do entendimento, né? Kardec vai discutir isso em vários pontos, né? O politeísmo é um começo do entendimento, ou então quando os homens mais primitivos cultuavam árvores, pedras, tudo isso é o quê? É um entendimento rudimentar, vamos dizer assim, porque era difícil para eles, materialistas como eram, imaginar um Deus absolutamente imaterial. Uhum. Como nós ainda temos dificuldade, a gente entende filosoficamente, mas na prática a gente ainda tem dificuldade para entender o Deus universal, que é outro aspecto que eu ia falar agora. Nós falamos de rezar pela seleção, nós falamos de rezar pelo time. Quantas vezes a gente já disse que Deus é brasileiro? Nosso Deus é pequenininho, gente. É um Deus do Brasil, é um Deus do teu estado, ou do meu, ou da minha cidade, ou da tua. É um Deus do Brasil, é um Deus da terra. E a gente sabe que Deus é do universo. A gente tem tanta dificuldade para entender isso que a gente chama o outro, quem vive em outro planeta, de quê? De extra. Extraterrestre. Para ele, o extra é nós. Quem está certo? Ou quem está errado? Veja, o entendimento, Gilberto, ele vai amadurecendo, né? Conforme os nossos horizontes vão se ampliando. A gente precisa entender
assim, urgentemente que Deus é um Deus universal, cara. Quem vive lá em Júpiter, embora seja um mundo mais evoluído, é filho do mesmo Deus. Passou por tudo que nós passamos, chegou lá por merecimento. Quem vive em Marte, que teoricamente é um mundo mais atrasado que a Terra, segundo o Livro dos Espíritos, tem um comentário de Kardec na questão 88, um pouquinho para trás da escala, vai passar por tudo que nós passamos. Agora, tomara que para eles, né, o mundo não descambe como o nosso descambou, né? Tomara que eles consigam manter um rumo reto, não deixar virar a bagunça que virou aqui na Terra. E sigam um rumo diferente, porque não há determinismo, né, gente? É muito possível que eles consigam, a gente não conseguiu. Mas é isso mesmo, Gilberto. É um entendimento que vai se ampliando conforme a maturidade espiritual vai surgindo, tá? Não confundam maturidade espiritual com maturidade física. Tá? Existem pessoas aí que chegam aos 70, 80 e parecem uma criança. E eu tenho um aluno lá de 12, 13, 14 anos que é muito mais maduro do que eu. Então não confunda idade com maturidade no sentido espiritual do termo, tá? Mais alguma pergunta, queridos? Colocação, pessoal do chat que não quer se manifestar. Bate-papo espírita sem manifestação não tem graça, né, gente? Faz de conta que é uma reunião mediúnica, manifesta aí. Seguimos então? Então vamos lá. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Próximo passo. Nem todos são essencialmente maus. A gente já tinha falado sobre isso, mas vamos lá. Deixa eu destacar aqui, para eu saber aonde eu estou. Em alguns, há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Aqui é a partir da 9ª classe. Tá? A 10ª classe, lá os impuros, eles são maldosos mesmo. A 9ª classe lá é levianos, pseudo-sábios, neutros, já são menos maldosos e mais... Eu gosto muito desse termo que ele usou aqui, ó. Inconsequente. O que significa isso? Não pensa nas consequências do que faz, ou seja, irresponsáveis. Não tem noção de responsabilidade. Que, na minha opinião, é o que acontece aqui na Terra. A imensa esmagadora maioria daqui da Terra, dos espíritos encarnados aqui, não são maus. Nós somos, a grande maioria, neutros. Quando chegar lá, pelo ritmo que nós estamos, daqui umas 2 encarnações, a gente chega lá no item 104, 105. Mas quando chegar lá, eu vou explicar isso. Kardec diz assim... Dani, já te passo a palavra, tá? Kardec diz assim: não são bons para fazer o bem, nem ruins para fazer o mal. Aí você pensa assim, eles não fazem nada então? Fazem o bem, não por bondade, por interesse. Fazem o mal, não por maldade, por interesse. Fazer o bem tem alguma vantagem para eles. Eles fazem pensando na vantagem, não no bem. Não é bondade ainda. Fazem o mal, não são maldosos. Alguma vantagem eles vão ter. Mas a hora que chegar lá, a gente vai ver isso. Daniele, por favor. 2 questões, André. Nessa primeira frase aqui, ó, nem todos são essencialmente maus. Da minha forma de ver isso, parece que a essência de todos nós é mal. Porque daí a gente vai deixando de ser. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de entender o que quer dizer se essencialmente, né? Se a essência da pessoa é má. Eu acho que todos nós começamos como ignorantes, né? Então, como que a essência vai ser má? Não, eu acho que, desculpa te interromper, não é nesse sentido. O essencialmente ele não está falando da essência, porque se você é ignorante, você não pode ser bom nem mal, você é neutro. Ou seja, você não tem nada. Nem de bondade, nem de maldade, nem de experiência nenhuma. A gente cai quando? Quando essas experiências fazem com que a gente tenha interesse, a gente coloca o interesse acima da lei de Deus. É aí que acontece a queda.
simbolizada na Bíblia, lá, etc, etc. Queda de Adão, comer o fruto proibido, enfim. Ele não se refere à essência, né, à criação de Deus. Tá? É outro sentido. Então, daí a outra questão, que a gente vai passar até pelas classes, né? Mas necessariamente todos passam por essas classes, porque se a gente já começa como neutro ali, como ignorante, não necessariamente a gente precisa passar por essa, né? Pergunta do Livro dos Espíritos textualmente. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. O mal não é um determinismo. O que acontece aí, gente? A gente é criado por Deus simples e ignorante. Começa a viver experiências. Segundo as questões posteriores à escala espírita, 114, 115, até a 120 e pouquinho, mais um texto da Revista Espírita, qual que era a ideia de Deus? A gente pular de simples e ignorante, escolher só o caminho do bem e ir direto para a segunda ordem. A terceira é um desvio. Então, se desde o simples e ignorante a gente gostasse do bem, aí se você quiser estudar aquele texto o bem e o mal lá na Gênesis, você vai te ajudar a entender isso. Mas se desde o caminho a gente tivesse escolhido o caminho do bem e gostado do bem, a gente não passaria pela terceira ordem. A ideia era essa, era de simples e ignorante direto para a segunda. Só que a gente escolheu o atalho, né? O mais fácil. E eu demorei para entender isso também. Essa era uma dúvida que eu tinha. Eu precisei, assim, esfregar o nariz nessas perguntas aí. Eu vou até repetir, gente. É da 114 para frente. É depois da escala espírita. E tem um texto da Revista Espírita também, que eu não lembro agora, mas eu vou ver qual que é e eu mando para o Gilberto pelo WhatsApp e ele passa para vocês, que dá essa impressão. A terceira ordem é um desvio. A ideia de Deus era o quê? Criou simples e ignorante, pega o caminho do bem e vai direto para a segunda ordem. Mas a gente não quis. Clarice, por favor. Eu fiquei naquela situação da palavra da inconsequência. Analisando assim, são na questões da leviandade também. Então já seriam os espíritos assim que não têm nem a condição de entender, de compreender o mundo espiritual. Então você vê na inconsequência, seria nisso, na questão da inconsequência, até por exemplo, de entidades, assim, ou pessoas, os espíritos que ficam por perto, por hábito, ou ainda estão nessa situação também? Pode ser. Inconsequente é o quê? É não pensar nas consequências na hora de agir. Então eu vou fazer. O que vai acontecer depois como efeito? Não estou nem aí. Dane-se. Irresponsáveis. Tá? Esse é o termo assim, que ajuda você a entender o que é o espírito leviano. Ele não é maldoso. Mas ele não é, por exemplo, o que é uma pessoa responsável? Eu estou morrendo de vontade de fazer tal coisa. Por exemplo, estou morrendo de vontade de tomar uma taça de vinho. Mas eu estou fora de casa, fora da minha cidade, eu estou sozinho e tenho que dirigir. Então eu não vou fazer. Qualquer pessoa minimamente responsável vai pensar isso. Ó, eu estou dirigindo, eu estou sozinho, pelo menos de encarnado, né? Então eu não posso tomar nada de álcool, porque senão vai dar zebra na estrada. Esse é o responsável. O irresponsável fala o quê? E eu já ouvi isso, tá? Eu dirijo melhor quando eu tô bêbado. E eu costumo dizer, gente, isso aqui é uma brincadeira, não leva ao pé da letra, tá? Anjo guardião de bêbado, acho que ganha em dobro, viu? O que esse povo apronta e chega em casa em segurança, cara. Você vê, chega em casa, graças a Deus não acontece nada, não que eu esteja desejando, muito pelo contrário, não encontra a polícia, não leva a multa. Acho que o anjo guardião dele deve ser assim, né? Lá de Júpiter, não é possível. Mas não esquece de um detalhe, não que eu esteja desejando, uma hora dá zebra. Quanto mais você arrisca, né? Aquela história, né? Não brinca com faca, o diabo atenta, a faca entra. Uma hora vai dar problema. Tá? Clarice, deu para entender? Ficou claro? Quer complementar? Mas aí, pela questão do que você completou aí, André, essa questão da influência também não está dentro justamente, tipo,
vai pela sintonia, mas aí também já não está em consequência, ou então na situação de não deixar a pessoa se esclarecer dessa maneira? O que vocês estão chamando de sintonia, Kardec chama de simpatia. Quem que um espírito irresponsável influencia? Um encarnado irresponsável. Tem que haver uma forma de afinidade, gente. Eu fiz um estudo, tem uma palestra sobre isso. Quem que é influenciável para o mal? Aquele que ou faz o mal ou tem vontade e controlou. Lembra dos 3 níveis do Evangelho segundo o Espiritismo? Primeiro nível, tem vontade e faz, não está nem aí. Esse é influenciável para o mal? Totalmente. O segundo nível, sente vontade, mas está controlando. Ainda é influenciável? Os espíritos podem tentar? Podem, porque a gente ainda tem vontade. Aqueles que não têm nem vontade mais, espírito perde tempo? Os maus? Eu sempre cito um exemplo, quando eu discuto isso, né? Porque tem imperfeições das quais a gente se libertou. Tem imperfeições que a gente controlou. Alguém aqui não gosta de cigarro nem do cheiro? Levanta a mão, por favor. Qual é a chance de alguém te influenciar a fumar? Seja um encarnado ou um desencarnado, tanto faz. Por quê? Porque você não gosta. Você é influenciável nesse ponto? Não. Mas em outras imperfeições nós somos influenciáveis? Então é um processo de autoconhecimento. Aqui eu não caio. Onde eu posso cair ainda? Essa é a simpatia. Então, segundo o Livro dos Espíritos, ali no capítulo 9 do livro 2, né? Os espíritos agindo no mundo corporal, intervenção dos espíritos no mundo corporal ou mundo corpóreo, as primeiras questões dizem assim: os espíritos sabem tudo que nós fazemos? Veem tudo que nós fazemos? Podem vê-lo, já que estáis constantemente rodeados por eles. Mas na sequência da resposta eles dizem assim: não se interessam por tudo o que você faz. Então eles são seletivos. Por exemplo, agora, discutindo doutrina espírita com vocês, quem que ficou aqui? Só quem gosta de boas ideias. Se eu sair ali fora e o meu carro estiver arriscado, meu humor vai mudar, eu vou simpatizar com outros espíritos. Então depende do que eu estou pensando no momento. Então a gente precisa entender isso, porque 90% do movimento espírita acha o quê? Que tudo é culpa de espírito. O espírito só influencia aquele que tem uma portinha aberta. Tem uma metáfora que alguém usa que eu acho extraordinária. Eles não podem produzir fogo, mas se tiver uma brasinha, é só jogar o combustível. A brasinha é o quê? É aquilo que eu ainda tenho vontade de fazer e o desculpismo nos atrapalha. Mais alguém aqui faz isso? Será que eu tenho que parar mesmo? Será que não é um exagero? Será que eu não estou sendo muito fanático? Eu sou humano. Desculpismo para continuar fazendo aquilo que a gente sabe que não deve fazer. Então, se você ainda tem vontade de fazer e controlou, você não está liberto. Você tem que estar vigilante ainda. E se você ainda corre o risco de cair porque ainda tem uma vontade de fazer, os espíritos podem tentar influenciar. Se você não tem chance, que é o caso do tabagismo, eles nem tentam. Então veja, antes de tentar influenciar, ele te investiga. Nesse ponto que eu quero, tem chance de cair? Não. Então, não vou nem perder meu tempo. Tem chance de cair. Opa, é nós aqui então. Tá claro? Colocações aí, perguntas, fiquem à vontade, por favor. Faz tempo que eu não vejo uma mãozinha levantada. Pessoal do chat tá muito quietinho também. Gilberto, é nóis, querido. Mergulhe. André, aquele comentário que você falou assim da terceira ordem, que a gente era para já cair para segunda? Direto para a segunda. Direto para a segunda. Então, no caso aí, as aflições da vida, seria assim Deus colocou assim, tipo, para empurrar a gente assim, para as leis dele, no caso, assim, seria Sim, não estava previsto, mas falou assim, não, já que eles estão indo por esse caminho, então vamos colocar as aflições assim? Primeiro, nós temos que lembrar do princípio de causalidade, né?
Aham. Eu escolhi o caminho errado, entrei na terceira ordem, agora eu tenho que sair dela. Para trás? Não existe retrogradação. Para frente. O que é para frente? Segunda ordem. Então eu tenho que construir as características dos espíritos de segunda ordem. O que é o progresso, gente? Você ganha conhecimento. Lembra do livro dos espíritos? O progresso moral acompanha sempre o intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o acompanha. Então o primeiro passo é o quê? Instruir-se. Sim. Não é apenas em doutrina espírita. Leia bons livros, assista bons filmes, assista bons programas de televisão. Fecha, esquece novela, esquece Big Brother. Assista bons programas, bons filmes, bons livros, boas revistas, boas publicações. Cuidado, que a imprensa brasileira hoje não tem informação. 99% é opinião. Sim. Certo? Certo. Aí Kardec pergunta assim, como pode o progresso intelectual, o ganho de conhecimento, engendrar o progresso moral? Ou seja, eu me esclareço para quê? A resposta é extraordinária. Fazer compreensíveis o bem e o mal. Então você se esclarece para quê? Para saber o que é certo, o que é errado. Mas me ajuda agora, o fato de você saber o que é certo garante que você vai fazer o certo? Não. É aí que está a aprovação. O teste está aí. O instrumento, né? O teste está aí. Eu sei que está certo, mas eu vou ter coragem de fazer o certo ou eu vou cair no mesmo erro? Da outra vez, talvez eu fosse um ignorante. Eu não sabia que estava errado. Até aí está tudo certo. Está tudo ok. Agora eu sei que está errado. Mas eu vou conseguir mudar a rota ou mesmo sabendo que está errado, eu vou fazer o errado. É aí que está o livre-arbítrio. Sim. Então, o mal não seria... Então, faz parte da evolução, não faz parte. Não, o mal não pode ser um determinismo. É como se você dissesse, e muita gente diz isso, Judas encarnou para trair Jesus. O mal não pode ser um determinismo. Você não encarna para fazer o mal. Você encarna com a tendência para o mal para tentar vencê-la. Judas não venceu. Deixou a tendência correr solta. O que caracteriza ele muito tranquilamente como um espírito terceira ordem. Que aí depois de fazer o que fez, ainda foi se matar. O espírito de segunda ordem não faz isso. Você viu tanto que Deus é misericordioso, né? Ele nunca quis o sofrimento de ninguém, gente. A gente está sofrendo por quê? Porque na hora de escolher o bem e o mal, a gente fez o mal, gostou, alguma coisa nos atraiu, alguma vantagem nós tivemos, e em cima dessa vantagem a gente se criou. E continuou fazendo, quando a gente viu o orgulho e o egoísmo saíram do nosso controle. Agora o que eu tenho que fazer? Agir de uma forma a controlar até extinguir orgulho e egoísmo. Eu gosto muito de uma frase de Kardec no Céu e Inferno. Lá no Código Penal da Vida Futura, ele fala assim, tem 33 itens, né? O 33 é um resumo dos 32 anteriores, eu acho isso extraordinário. Todo pedagogo bom faz isso. Ele explica, depois ele resume tudo que ele citou nas explicações. E o item 33, que é o resumo, ele tem 3 subitens. No segundo ele diz assim: toda imperfeição e toda falta que dela é consequente... Pode parar a frase aqui que a gente já vai matar a charada. A falta, o pecado, o erro é o quê? É a consequência de uma imperfeição. É a exteriorização de uma imperfeição. Como é que eu progrido? Resgatando a falta ou corrigindo a imperfeição? Podem falar. Como é que eu progrido? Oi, pode falar, Vanilton. Acredito que seja corrigido a imperfeição. Vocês concordam comigo que corrigir a falta sem corrigir a imperfeição, na próxima oportunidade eu posso cair no mesmo erro? Com certeza. Então não adianta nada você ficar preocupado, nós ficarmos preocupados com a chamada expiação.
Expiação é limpar a tua ficha do que você já fez. Agora, se você limpa a ficha do que você já fez, naquela linguagem popular, né? Limpou a capivara, mas não aprendeu nada com os erros, na próxima aprovação você corre o risco de cair no mesmo erro. Então você não evoluiu, você só limpou a ficha. Se você quiser usar a linguagem que todo mundo usa, você pagou a dívida, mas continuou gastando mais do que ganha. Evolução é o quê? É identificar imperfeições e corrigi-las. E conforme você identifica imperfeições e corrige, o teu comportamento muda. Opa, geralmente eu faria isso, mas eu já entendi que as consequências não são boas, então eu não vou fazer. E eu vou até encaixar uma coisa na outra, porque isso aqui é uma palestra que eu faço aí bastante. Agora nem tanto, porque por causa da pandemia a gente não viajava, né? E eu não voltei a viajar ainda por uma série de questões pessoais. Nessa fase em que você mais desconstruiu imperfeições do que construiu virtudes. E muitas dessas imperfeições mantiveram a gente de pé emocionalmente durante milênios. Então, por exemplo, a pessoa muito apegada a sexo, ela reencarnava para quê? Chegava aqui, sentiu o hormônio, ó, matéria sobrepuja o espírito. O hormônio aflorou, ele não controla, ele quer passar o rodo em meio mundo. Vocês concordam comigo que essa sexualidade desequilibrada pode ter mantido ele de pé emocionalmente durante milênios? Ele encarnava para isso e conseguia, ele se mantia bem, entre aspas. É óbvio que ele está fazendo coisas contrárias à lei de Deus, ele não pode estar bem de verdade. Mas ele achava que estava bem. Quando ele descobre que aquilo está errado e começa a controlar a sexualidade, a tendência é que ele fique como? Nesse processo de desconstrução, não precisa ser da sexualidade, qualquer que seja a imperfeição. Alguém aqui além de mim, de vez em quando olha para si mesmo e percebe que está mais perdido do que cachorro que caiu do caminho da mudança? Levanta a mão, por favor. Tem hora que a gente olha e fala, meu Deus, eu encarnei para quê? O que eu estou fazendo aqui? Com todo o conhecimento espírita que a gente já tem. Alguém aqui de vez em quando, além de mim, tem crise existencial? Levanta a mão, por favor. Gente, nós desconstruímos... Vanildo, eu já te passo a palavra, Laiane também. Nós desconstruímos imperfeições muito mais do que construímos virtudes. Então a gente parou de andar pelo caminho errado. Qual que é o caminho certo? Eu sei, mas ainda não tenho coragem. Então a gente está meio empacado. Nesses momentos de crise existencial, existe risco de depressão? Então começa a entender. Talvez a depressão de muita gente seja isso, né? Eu estou morrendo de vontade de fazer coisa que eu sei que eu não devo fazer. E as coisas boas eu ainda não consigo fazer. Eu sei que devo, mas por algum motivo eu ainda não consigo ou não quero. Então, nessa fase de muito mais desconstrução de imperfeições e muito pouco de construção de virtudes, talvez a gente esteja passando por isso. Meu Deus do céu, eu não posso fazer mais nada do que eu gostava. Tudo bem se você pensar assim, mas André, tem hora que a gente exagera, né? Tem hora que a gente desconstrói mais do que devia. Sim, a gente não tem a medida certa. Não tem hora que você vai desconstruir demais, tem hora que você vai desconstruir de menos. É a experiência que vai fazer você encontrar o limite. Quantas encarnações demora para isso? Então não se culpa. Até porque ninguém aqui mais erra por maldade. A gente erra por quê? Porque tem uma imperfeição que a gente está tentando controlar e escorrega. Já não é mais maldade. Ou alguém aqui ainda quer ver alguém sofrer por culpa nossa. Duvido que a gente tenha isso. Vamos lá, vários levantaram a mão, gente. Vai um por um aí e vamos embora. Eu não vou definir quem é, nem a porrete. Eu concordar com você, porque você não está me vendo, só levantei a mãozinha para dizer sim. Ok? Pode passar o... Beleza. Mais alguém? Eu lembro que o Glaucio levantou e teve mais uma pessoa. Laiane. Foi a Laiane. Eu levantei só para concordar também.
que eu tô com a câmera desligada. Beleza, tranquilo. Que bom que fez sentido. Glaucio? Bem, aqui são duas situações que eu queria colocar para você, né? Nessa situação desse conflito existencial, né? Porque a gente realmente sai de uma zona de conforto, a qual nós estávamos ali acomodados há milênios, várias encarnações, para ir pisar num campo que a gente não conhece. Mas só que lá no capítulo 17, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho do item 4, ele diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral ou pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações, né? Então, aí eu vejo que dentro de toda essa confusão que a gente ainda tem, né, existencial, é válido. Sim. Né? Sim. A gente está ali. Por quê? Porque tudo bem. Eu morro de vontade de tomar uma cerveja, mas eu não tomo porque vai me fazer mal, eu vou voltar a reviver coisas do passado, aquela coisa toda, então eu não passo nem pé de boteco. Né? Então eu estou domando as minhas más inclinações. Esse né? é o segredo, né? O esforço. Sim, agora a partir do momento que, olha, eu parei, não quero, hoje em dia já não tenho, passo na frente de um bar, para mim é indiferente, tal, aí eu transformei. Ok. Aí você já não controlou mais a imperfeição, você venceu ela definitivamente, né? Exatamente. Não corre mais risco agora, nenhum. Você pode sentar no bar com os caras estão bebendo lá, você está tomando refrigerante. Sim. Agora, uma coisa que você colocou aí, da questão de fazer o mal, de a gente ainda ter essa vontade, Paulo já dizia, né? Que todo bem que eu quero fazer, eu não faço, mas todo mal que eu não quero fazer, esse sim, eu vou e faço. E talvez seja justamente por conta disso, por ainda não estarmos acomodados numa nova situação em que estamos vivendo. Né? Estamos caminhando na direção de uma situação nova, né, que é a do evitar o mal e fazer o bem, que a gente só sabe filosoficamente, vai me fazer muito bem, vai me conectar com Deus. Mas lembra do o certo me prejudica, eu tenho medo dele? O mal que eu fazia, eu já sabia as consequências. Bem ou mal, era uma zona de conforto. Eu sabia o que ia acontecer. E aquilo me sustentava emocionalmente. Né? Eu não tinha depressão. Eu vivia para encher a lata de bebida alcoólica e fazer as, como a gente diz aqui em Severina, as pataquadas de madrugada. Fazia e dormia feliz. Acordava no outro dia tranquilão. Agora eu descobri que eu não posso mais. Aquela bebida e aquela farra que fazia era o quê? Era uma muleta. Agora não tem mais a muleta, agora vai ter que andar. Então é natural a pessoa ficar perdida. Em cima do que o Glaucio falou, vamos nos lembrar de um detalhe. Ó. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Teve gente que falou assim para mim, mas André, então é impossível. Ele não entendeu que transformação não é meta. Transformação é processo. Meta é a perfeição. Ele não entendeu. Ele ou ela, né? Transformação é processo, é etapa por etapa. Eu vou bater de frente com essa imperfeição agora. As outras eu não consigo controlar, mas essa eu vou controlar. É aquilo, né? Nessa daí eu já não vou ser mais tentado, né? Porque é a tal da perda de tempo. É a questão do tabagismo, né? A maioria de nós aqui não cai, não precisa nem tentar. Eles nem tentam, os espíritos, né? Nem perdem tempo. Porque eles vão investigar. O cara não gosta de cigarro, não vou nem tentar. Mas ele gosta de uma cachaçinha. No meu caso, ele gosta de uma comida. O outro gosta de uma fofoquinha, né? Enfim, quantas imperfeições a gente ainda corre risco, né? Mas o grande ponto aqui é entender, gente. Transformação não é meta. Transformação é processo. Meta é a final da transformação. É a chegada a um nível melhor. A meta final, vamos dizer assim, é a perfeição espiritual. Se você entendeu isso e entendeu a segunda parte, né, que o verdadeiro espírita não é o santo, mas é o que se esforça, você dorme tranquilo.
Porque muitos dos nossos conflitos são o quê? Eu estou me esforçando, mas estou com dificuldade, estou patinando. Mas não deixei de me esforçar. Então a gente pode dormir tranquilo nesse sentido. É para apaziguar o coração. Quem está se esforçando está no caminho certo. Quem está deixando a imperfeição solta, esse pode começar a se preocupar. Se quiser usar uma metáfora, aquele que caiu, mas levanta e continua caminhando, pode dormir tranquilo. O maldoso não é o que cai e levanta, é o que cai, fica caído e passa rasteira nos outros ainda. E quanto mais gente caída para ele, é melhor. É a influência ruim. Eu estou fazendo errado e quero que mais gente faça. Aliás, não precisa de espírito, gente. Já reparou que toda pessoa que usa droga oferece para os outros? Por quê? Porque quanto mais gente usando, na cabeça dele ele se fortalece. Na cabeça dele. Para mim não fortalece nada, ele continua errado. Mas na maneira dele pensar, o quê? Quanto mais gente usar, mais gente vai achar que está certo, né? Alguém tentou falar e eu não vi quem era, perdão. Não, fui eu. Ah, Marilene, perdão. Eu vejo, assim, eu tô iniciando agora, né? Mas, assim, essa questão do cotidiano mesmo da gente evitar entrar em pequenos conflitos, em pequenas tentações, né? Isso está exposto a todo momento para a gente, na vida da gente. Então, acho que é os primeiros começos que vão se tornar grandes, né? Eu tô tentando lidar com pequenas coisas ainda. A pessoa chegar e falar e eu responder naquela naquele mesmo tom, eu acho que é umas coisas muito simples que a gente deixa passar e aquilo vai contaminando o caminho, né? A espiritualidade vai atrapalhando a gente, o crescimento. Porque eles vão vendo que a gente tá abrindo aquela portinha, aí chega aí... então ela tá nervosa hoje, vou mandar mais uma pessoa ali falar alguma coisa com ela. Aí já fica o dia inteiro em ruim, porque a pessoa falou uma coisa ali, tem 3 dias, você ainda fica pensando. É igual, eu tava falando com a Clarice agora, mais cedo, numa coisa que aconteceu, a gente passar a entregar e tentar seguir em frente, né? Não ficar focado naquele probleminha que depois se torna grande, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de ser sincera. Eu sou muito sincera. Se a pessoa chegar a me perguntar, agora eu estou me controlando. Isso para mim é assim, sinceridade é bom, mas ao extremo também, né? Tem gente que não... Hoje eu estou entendendo que tem pessoas que não estão preparadas para ouvir aquilo, entendeu? E ela não vai entender do jeito que eu estou tentando passar para ela. Será que travou? Parece que sim. Para mim, né? Tá, agora voltou. Voltou? Você deu uma travadinha de uns 5 segundos, mais ou menos. Não, é tipo essa questão da gente se controlar em pequenas coisas que depois a gente vai ver, vai facilitando. Eu acho que é uma somatória, né? No dia a dia mesmo, você vencer aquele dia sem ofender uma pessoa, sem, sabe? Mesmo que a pessoa mereça, né? Mas a gente não sabe o que a pessoa tá passando também. Eu penso assim. É interessante porque você falou de uma coisa importante nesse caso, Arlene, que é o limite, né? Você não pode deixar de ser sincera. É uma característica tua e é uma virtude. Quanta gente dissimulada tem? Agora, o limite é o quê? É ser sincero, sem ofender, sem passar do limite. E as pessoas que às vezes, e eu sou um deles, né, que deixam de falar o que pensam, muitas vezes fica doente. Sim, muitas vezes. Vai guardando, às vezes não fica doente, mas quando exterioriza, explode, parece um negócio desproporcional. Então a sinceridade eu não vejo como um defeito. Agora, é a história da paixão, né? Que paixão na linguagem de Kardec, tá, gente? Paixão não tá na tendência, paixão tá no exagero. Então ser sincero não é um defeito. Agora, o sincericídio, né, como a gente costuma dizer... Aí é outra história, porque aí a gente passa do limite e sai ofendendo pessoas, mas eu não acho que ser sincero seja uma
um erro, não. Muito pelo contrário. Se está dentro de um limite, não está ofendendo ninguém, pelo menos as pessoas sabem o que você pensa e ninguém faz você de bobo, né? Tem muitas pessoas que falam que gostam de conversar comigo porque eu me expresso mesmo, né, sobre aquele assunto e talvez a pessoa possa absorver aquilo da melhor maneira, né? Mas tem pessoas que afastam porque não querem entender daquela forma. Aí vem um outro problema, Arlene. Se você foi sincera, sem maldade, a pessoa se afastou, aí é com ela, não é com você. Tô começando a entender isso. Não, é uma coisa que eu demorei muito para entender. Não carrega a culpa que não é sua. A gente está carregando o problema dos outros. E a gente não dá conta nem dos nossos. Eu tinha essa mania de querer absorver o problema da pessoa e ficar com ele guardado para mim, e eu tentando resolver, a pessoa tá lá vivendo a vida dela de boa e eu aqui sofrendo. Nós fazemos isso ainda. Esse filtro, ele demora muito para a gente conseguir. Mas é importante entender, não carregue os outros nas costas, que a gente não está dando conta nem das nossas provas. Exatamente. Beleza? Nossas questões. Beleza, obrigada. Imagina. Glaucio, você tinha que falar alguma coisa? Não, eu acho que até já vocês falaram aí, já foi, né? Mais alguma coisa? Essa coisa, a questão é interessante aí que a Arlene fala, né? Que realmente muitas vezes a gente precisa usar o filtro, né? Filtrar direito, ser sincero, né? Mas como se fala, pelo nomútil, né? Ali na medida certa. Porque tem gente que gosta de ligar o tal do sincerão, né? E em vez de ajudar, acaba atrapalhando mais. Então é tudo na medida. Exatamente. Que é uma medida que nós não temos, né? Por isso que às vezes a gente deixa de fazer para não correr o risco de se complicar, né? Só que aí você vai para o outro extremo, né? Guarda. Por isso que a gente ainda não chegou ao tal do equilíbrio, né? É o tal do equilíbrio. É a maturidade, né? Não é o envelhecimento exatamente, é a maturidade, né? Que é da alma, não é do corpo, né? Mais alguma questão, queridos? Ou podemos andar mais um pouquinho? Frente. Vamos lá, eu esqueci até de compartilhar o texto aqui, mas está tranquilo. Vamos lá. Uns não fazem o bem nem o mal, mas simplesmente por não fazerem o bem, já denotam inferioridade. Isso aqui bate muito com a questão 642, né? Todo mundo sabe, quando Kardec pergunta se será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e conseguir uma situação confortável. Os espíritos dizem que não, que é necessário que a gente faça o bem no limite das nossas forças, pois seríamos responsabilizados por todo o mal que acontecer em decorrência do bem que deixar de fazer. No desenvolvimento desse raciocínio, Kardec vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo sobre virtude ativa e virtude passiva. O que é a virtude passiva? É quando eu vejo uma oportunidade de fazer o mal e não faço. Já melhorou. Antigamente eu fazia, mas não é suficiente. É necessária a virtude que hoje nós chamaríamos de proativa. Ou seja, não seja passivo, não deixe apenas de fazer o mal, faça o bem. Quanto você puder. Porque não esquece, você tem que fazer o bem para você também. Que é outro equilíbrio que nós não encontramos, né? Fazer para nós mesmos, a gente acha que a gente é egoísta. Não, quanto melhor você estiver, melhor, mais você vai ter a ofertar. Em qualquer campo de trabalho, seja profissional, seja dentro da doutrina, no passe, na mediunidade, na explanação aqui do estudo, enfim. Quanto melhor nós estivermos, ou mais bem nós estivermos, melhor a gente vai cumprir a função. Fazer para si não é egoísmo, não. Egoísmo é quando eu me coloco como mais importante que os outros, faço só para mim. Agora, se você quer melhorar para servir melhor, isso não é egoísmo. Então são limites que a gente vai encontrando e que nem sempre são fáceis, né? Então, não fazer o bem já mostra a inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de praticá-lo. Esse é o maldoso. Se quiser ir antecipando, né? Esse é o item 102, 10ª classe, espíritos impuros. Esses são maldosos mesmo.
E ainda tem gente maldosa na Terra? Tem. É maioria? Na minha opinião, não. Só que como os maldosos são audaciosos e a maioria é neutra, acaba se deixando influenciar. E num mundo de expiação e provas, o mal se propaga muito mais fácil do que o bem. É só você pesquisar no YouTube, por exemplo, quais os vídeos mais acessados da semana. Qual é a chance de ser alguém fazendo o bem, ajudando um idoso a atravessar a rua? Quase zero. Agora, uma briga de escola, que eles têm a capacidade de filmar e postar. Alguém caindo, que eles têm a capacidade de filmar e postar. Ainda posta com o áudio ligado e dando risada. Isso aí você vai encontrar de monte. Então veja, o que dá mais audiência? O programa Roda Viva da Cultura ou o Big Brother Brasil? Um bom programa de entrevista ou a novela das 8? Isso é muita expiação e prova, gente. Se quiserem aplicar o Novo Testamento, isso é a porta larga. Porta larga é tranquilo, você passa, você não suja a roupa, você não enrosca a roupa. A gente não pensa em porta, né? Vamos pensar lá no tempo de Jesus, uma coisa simples, onde você podia enroscar a roupa na madeira, rasgar, sujar. Na porta estreita, lógico, né? A porta larga é tranquilo para você passar. Veja que a metáfora dele faz muito sentido, né? Mundo de expiação e provas. É muito mais fácil você achar coisa errada do que coisa certa. Infelizmente, né? Errado é que eu quero dizer assim, contrário à lei de Deus, né? Tranquilo até aqui? Colocações, perguntas? Então vamos lá. Eles podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Porém, qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, ou seja, o seu grau de não dá para chamar de inteligência, senão dá confusão. Seu grau de intelectualidade, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos abjetos. Uns mais abjetos, outros menos abjetos. Ou seja, tem espíritos extremamente inteligentes, extremamente maldosos? Sim. Entre nós encarnados? Também. Gente, quem desenvolve bomba atômica não é um ignorante. O cara sabe muito de física, de química. Mas ele usa para o mal, gente. Ele bota uma bomba dentro de um avião para matar milhares, talvez milhões de pessoas. O cara que refina a droga é um gênio da química. Mas o que ele está fazendo? O bem ou o mal? Mas veja o que é a essência que Kardec traz, né? Qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas. Então, extremamente instruído. Mas ele não fala de nada bom, de nada que seja produtivo, que seja proveitoso, que tenha por fim um processo de elevação. Ele fica falando ali do dia a dia, usando a inteligência para melhorar processos, mas processos que não levam ao bem, processos que levam ao mal. E se você parar para pensar, gente, quantas pessoas entraram num presídio porque roubaram a galinha e saíram de lá planejando sequestrar aviões? Saiu pior do que entrou. E quantas pessoas extremamente inteligentes formadas em grandes universidades que estão pensando no quê? Para construir aquilo ali eu teria que gastar 1 milhão. Eu vou gastar 800 mil, vou desviar 200. Se cair na cabeça de alguém lá na frente, que se lasque. A gente não viu aí construtoras que usaram material mais barato e o prédio caiu na cabeça das pessoas? É um engenheiro. Não é um ignorante.
Que é alguém que entende de material, resistência, cálculo. Por isso que Kardec pergunta, né? O desenvolvimento moral acompanha sempre o intelectual? Não. Decorre deste, ou seja, o desenvolvimento intelectual é causa, o moral é efeito. Como que pode ser isso? Quanto mais eu me instruo, mais eu sei o certo e o errado, o bem e o mal. O que não garante que eu vá fazer o bem. Eu sei que está errado, sei qual é o caminho certo. Aí é livre-arbítrio. Porque a força moral não está no saber o certo ou errado, está no fazer o certo depois que você diferenciou. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Nem todo mundo percebeu, gente. A moral ali foi descrita em 3 passos. A moral é a regra para bem se conduzir, isto é, discernir o bem do mal. Primeiro passo. Funda-se na observância da lei de Deus. Observância é o quê? Cumprimento da lei. Então, depois que eu discernir o bem e o mal, eu tenho que fazer o bem. Segundo passo. Terceiro passo. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Então, depois do discernimento de fazer o certo, eu vou aprendendo a pensar cada vez mais no coletivo e cada vez menos no individual. Ou seja, eu vou vencendo o egoísmo. Quando você estuda a questão 621, a resposta, né, em 3 degraus ou 3 etapas, ela muda totalmente o sentido. Sabe por quê? Você consegue corrigir uma imperfeição que você não sabe que tem? Se você acha que está fazendo certo, você corrige alguma coisa? Se você acha que está certo, a tendência é você manter a conduta, não é? Entenderam porque antes da moralidade vem a instrução intelectual? Porque primeiro você tem que entender que está errado. Faz sentido, não faz? Kardec é genial, cara. Para nós espíritas, gente, progredir é o quê? Instruir-se, identificar o que está errado e ter força moral para deixar de fazer errado e fazer o certo. Lembra? Desconstruir imperfeições, construir virtudes. Não é genial? Kardec é extraordinário. Só que a gente estuda pouco, né? Faz uma leitura superficial, mas isso aqui é extraordinário. Quando você entende, né? Vai pegando as peças e montando o quebra-cabeça, você fala, meu Deus do céu, como é que esse homem fez isso? Há quase 200 anos atrás, quando não tinha internet. Quando uma carta era psicografada a 300 quilômetros de Paris e era enviada pelo correio. Mas não é o correio, gente, é aquele carrinho amarelo, parece da Elma Chips, né? Não, era no lombo de um cavalo. Que, se não fosse assaltado, se não chovesse, chegava para Kardec. Então a gente precisa entender isso. Não adianta eu ficar preocupado em resgatar as minhas faltas. Falta, erro, pecado, ou seja, a ação no mal prejudicando alguém. A ação no mal, a expiação apenas corrige a falta. Não é garantia de correção da imperfeição. Progresso não é corrigir falta, ou resgatar a falta, pagar a dívida, enfim, usa a linguagem que você quiser. Progresso é quando a gente desconstrói as imperfeições e constrói virtudes. Lei de destruição aplicada à moralidade. A maioria das pessoas, quando estuda a lei de destruição, só pensa em destruição física. Ah, é terremoto, é tsunami, é guerra. Sim, essa é a parte física. Na parte moral, você desconstrói a imperfeição e constrói a virtude. E nesse meio caminho pode acontecer o que nós levantamos a mão aí. Lembra? Crise existencial. Momentos de estar mais perdido do que cebola na salada de fruta. Se você sente isso, não se envergonhe. Porque se nós estivéssemos cometendo os mesmos erros, a gente não teria crises existenciais, não estaria perdido. Mas estaria cometendo o erro e se endividando cada vez mais. Então, às vezes, vale a pena a gente pensar. Falar, nossa,
eu podia estar bem pior do que eu estou agora. Então, estou em crise, estou com dificuldade para construir um André melhor, mas pelo menos o André que eu era, eu já não sou mais. Estou meio perdido? Não tem problema. Na hora que a gente está perdido, eu sempre sugiro o seguinte, ó, se apega nos 2 valores principais da doutrina espírita. Você é imortal e Deus quer o teu bem. Tudo que for feito aí para frente, tudo que foi feito para trás, né, passado, Deus sempre quis o teu progresso, nunca quis o teu sofrimento. E aconteça o que acontecer, com você, espírito, nada acontece. Não morre, não perde dinheiro, não se machuca, não fica doente. Então o máximo que pode acontecer é você desencarnar. Mas encarnação também não vai faltar, não. Tem quantas a gente precisar. E Deus tem paciência. Deus não usa violência, Deus usa o tempo. Se não for nessa encarnação, nós vamos tentar de novo. O que não pode ser interpretado como irresponsabilidade, né? Porque às vezes a gente fala assim, na próxima encarnação eu resolvo. Não é isso que eu estou falando. Fica para a próxima encarnação o que a gente tentou e não conseguiu. Não é o que a gente abandonou e largou para frente. Isso aí é irresponsabilidade. Beleza, queridos? Deixa eu ver se nós chegamos ao final do parágrafo. Chegamos. Começar outro agora é passar da hora e aí eu não posso porque às 10 horas eu tenho estudo do Livro dos Médiuns. Então eu acho melhor a gente ir fechando as ideias. Pode ser? Colocações, perguntas, dúvidas? Como diz o Cortella, se você não tem nenhuma dúvida, você está mal informado. Eu devo ter umas 250, só desse texto que eu li aqui. Então, se ninguém tem pergunta, dúvida, vamos fechando as ideias aí. Pode desbloquear o microfone e mergulhar, gente. Anota onde nós paramos para continuar daqui a um tempo. Beleza, André. Deixa eu ver aqui. A inteligência pode achar menos. Restritos conhecimentos. Essa parte é extraordinária. Restritos conhecimentos tem do mundo espiritual, não é isso? Isso. Tem. Olha que interessante. Ele está do lado de lá, mas não entende o lado de lá. Então, quando ele vem se comunicar pelo médium, ele dá noções imperfeitas do mundo espiritual. Gente, ele está lá, ele devia estar vendo tudo, não devia? Não consegue, ele vê do jeito que ele quer. Mas essa ideia, essa visão que ele tem lá do outro lado de lá, não seria assim uma falta de preparo do lado daqui, André? Não, de forma alguma, isso aí é dele. Isso aí é dele. Ele acha que tem do lado de lá o que tem aqui. Por isso que tem espírito que acha que come. É apego, né? Que aqui ele comia. Gente, ao invés de desmaterializar o plano físico, nós estamos materializando o plano espiritual. Quando Kardec diz que aqui é cópia de lá, nós estamos fazendo de lá a cópia daqui. É verdade. Nós invertemos o processo. Por quê? Porque espíritos que foram tidos como se fossem assim, me fugiu a palavra, como se fossem referências, são imperfeitos e materialistas. Posso dar um exemplo? Vocês não vão ficar bravos? Não. O André Luiz falou no livro dele que ele não acreditava em Deus e não acreditava na existência do espírito. Ele é um materialista, gente. Ele não pode ser referência, ele tem que ser uma opinião. Agora, se nós pegamos um espírito que assumidamente era materialista e fizemos dele uma referência, a culpa não é dele. Ele colaborou com o melhor que ele tinha. Quem inverteu a ordem dos valores aí, deixou São Luís, Santo Agostinho de lado, para achar que André Luiz é referência, fomos nós. E aqui eu não quero que pareça falta de respeito, nem com o espírito e muito menos com o médium. Só que ele não está em condições. Mas, André... Oi. Mas numa situação dessa, essa referência ela não fica muito mais forte, mais factível, vindo de alguém que não cria em nada? Muito, pelo do que contrário. Alguém que crê em alguma coisa? Pelo contrário, Glaucio. Como é que você compara o André Luiz com São Luís? É o próximo parágrafo. Os espíritos imperfeitos têm noções imprecisas sobre o plano espiritual.
Sim, mas, por exemplo, vamos lá, tu quer ver uma situação? Tem naquele livro assim, tem muitas pessoas que questionam a existência de Jesus, né? E Tácito foi um historiador romano, né? E ele disse que Jesus ele era uma pessoa, era um glutão que só queria saber de comer e chamava ele de, na verdade, vagabundo e glutão, né? Então, assim, dentro dessa... Aí tinha o Flávio Joséfo, né? Flávio Joséfo, que também foi um historiador romano e que passa ele que vem passando toda essa característica, ele que caracteriza Jesus, foi o primeiro, né? Aí depois a gente vê o desenrolar dessa história. Mas Tácito, ele quando você olha uma pessoa que tem tendência a concordar com alguma coisa, né? Então ele vai trazer, ele vai te dar aquele caminho ali. Agora uma outra que não tinha o mínimo motivo para dizer, e ele classifica Jesus, por pior que fosse a classificação, mas ele classifica Jesus como uma pessoa que era o bêbado, vagabundo, glutão. Esse daí não é mais fácil de você dar crédito? O critério... Na existência de Jesus, não, por sim, exemplo? Sim. Aí o critério de Kardec é o quê? É o critério da concordância de informações. Não é o critério da autoridade. Então, por exemplo, o que faz sentido para você? Flávio Joséfo ou o outro? Assim, para mim, Tácito. Jesus sendo um glutão? Não, Jesus existindo. Ah, não. O Flávio... Ele estereotipou Jesus, assim como o Flávio Joséfo também, né? Então, existe aí a concordância, ok. Mas Tácito, ele caracteriza de uma forma negativa. Mesmo caracterizando de uma forma negativa, ele diz, existiu. É porque eu acho que um mito, Glaucio, ele não teria como sobreviver 2000 anos se ele fosse apenas um mito, né? Eu sei que não é isso que nós estamos discutindo, né? Nós estamos discutindo a autoridade da opinião, mas um mito não duraria 2000 anos, né? Agora, exatamente. O critério de Kardec não é o critério da autoridade. Aqui no Brasil nós fizemos isso. A gente abandonou o controle universal e ficou com o critério da autoridade. Determinados espíritos, determinados médios, quando falam, eles são indiscutíveis. Para Kardec não existia isso. Exatamente. Aí você vê as características de Jesus. As características de Jesus que é traçado por Emmanuel. Bate mais com Flávio Joséfo do que com Tácito. Sim, mas aí ele diz, né, que aquela pessoa de cabelos compridos, os olhos claros, ele era palestino. Então é isso daí que eu falo. Dentro desse viés aí que eu quero pegar. Entendi. Entendeu? É uma pessoa que é completamente descrente e fala assim, eu sou descrente, mas isso aqui existe mesmo. Bem, se é uma pessoa descrente, ok, e está dizendo que existe. Agora, uma pessoa que é assumidamente crente e ele diz que existe, aí você pode ali, né? Aí você vê que a descrição de Jesus é uma descrição do Jesus europeu. Meio ocidental, né? Sim, muito cabelo claro, comprido, liso, olhos claros. Isso não é característico de judeu nunca, né? Nunca. Pelo menos. Nunca. Ainda mais vivendo na Palestina 2000 anos atrás, com sol a pino, não tinha nem protetor solar naquela época. Antes que alguém ache que ele passava sandal 60, né? Pois é. Sim. Qual que é o problema aí, né? A característica mais marcante de determinados espíritos, gente, no caso do André Luiz, ele assumiu que ele era materialista. Então, só porque ele desencarnou e tinha um médium extraordinário, porque o Chico não pode ser desmerecido em hipótese alguma, a gente pode discordar de informações que vieram através da mediunidade dele, mas jamais desmerecê-lo como ser humano, tá? O fato dele admitir que era materialista
ajuda a gente a entender esse próximo parágrafo aí que o Gilberto começou a ler pra gente. Então ele achava que via do lado de lá o que provavelmente ele estava vendo aqui. E essa é uma quebra de paradigma, né? Porque muitos espíritos assim altamente materialistas são tidos no movimento como grandes referências, né? Então a gente está abrindo mão de São Luís, Santo Agostinho, Sócrates, Platão, Paulo de Tarso para ficar com espíritos que assumidamente eram materialistas. E aí o critério de Kardec cai. Aí nós vamos ter problema. Mas isso aí é assunto para o próximo encontro. Aí vamos ter que escovar o dente com arame farpado, gente. Que aí a coisa é feia. Mas serviu de introdução, né? Pelo menos a primeira semente aí foi jogada. Isso aí é manga para... Pano para manga, né? Esse próximo parágrafo Escutei uma voz do além aí no teu microfone. Quem que tá por aí? É o espírito aqui, protetor aqui, chamado Aline, que tá aqui do meu lado. É que ela me corrige, né? Que ela é costureira. Quando fala pano para manga, ela já sabe o que é. Eu escutei aí uma voz do além, falei, ou é voz direta ou tem alguém aí junto com ele. É meu protetor. Beleza, André? Fechou, gente. Bom Maravilhoso. Demais, nossa. Também gostei. Clima muito agradável, a gente sai, parece que não passou 1h30, né? Pois é. É porque, assim, é tão profundo, assim, você vai falando e a gente vai analisando e vai indo, e vai uma coisa vai vindo com a outra, e a gente vai... É muito profundo mesmo. Você vê, assim, foi 3 parágrafos, né? 2 só. Andamos mais do que da outra vez, mas também não foi muita coisa, não. E particularmente eu prefiro o estudo assim. Anda pouco, aprofunda, tira a dúvida, aplica na nossa vida. Porque senão vira uma teoria que linda e maravilhosa, mas que não muda nada na minha vida, o que adiantou? Vira filosofia, né? Não, e tem uns pontos aqui que a gente vai rever, a gente vai pesquisar, a gente vai aprofundar essa questão, essa última questão que você falou aí também. Eu vi muito a questão 919 também, essa questão da moral, né? Então a gente vai aprofundar aí, a gente vai... Então é bom um estudo assim, que faz a gente pesquisar mais e mais além. Para o bom estudante, né, a dúvida gera pesquisa. Para o acomodado, a dúvida gera o quê? Não gosto mais disso, não consigo entender, abandona tudo, não volta mais. Que não pode ser o nosso caso, né? É verdade. Beleza.